Olá, gente querida, muita luz para a sua vida nesta manhã de terça-feira. Hoje nós vamos estar orando pela cura física, pela cura emocional, pela cura espiritual, que o Espírito Santo ele possa preparar hoje para a nossa vida algo extraordinário, até porque o nosso Deus é grande, e sendo ele grande, ele também fará coisas grandes na vida de todos aqueles que têm crido em sua palavra. Eu gostaria muito que você ficasse comigo até o final desse áudio, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele há de falar ao seu coração e lhe dar a orientação necessária para que a Senhora e o Senhor possa lutar e vencer. Deus tem coisas extraordinárias para fazer ainda esta semana. Esta semana pode ter começado mal, mas ela vai terminar bem. Creia nesta palavra. Eu quero ler aqui hoje uma mensagem com todos vocês, lá no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 10. Olha o que a palavra de Deus, ela nos dá como orientação. Ele diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre dessa doença. Então impôs-lhe a mão e imediatamente ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Veja que palavra extraordinária. Uma mulher que estava dentro do templo, perceba que isso é interessante, isso nós temos que levar em consideração. Ela não estava em qualquer lugar, ela estava dentro da sinagoga, lugar que as pessoas iam para adorar a Deus. E perceba que mesmo aquela mulher, estando doente, ela não deixou de adorar. Você sabe que muitas pessoas vivem talvez uma situação difícil, uma situação delicada, e muitos chegam a dizer: eu não vou mais buscar a Deus, eu não vou mais servir o Criador, porque eu estou doente, eu estou passando por momentos difíceis. Mas perceba que esta mulher, mesmo sofrendo há 18 anos encurvada, a Bíblia é bem clara em dizer que aquela doença ela era gerada por um espírito maligno. Aquela mulher estava sendo escravizada por um mal, mas mesmo vivendo toda aquela contrariedade, aquela mulher, ela tinha interesse não apenas na cura, porque ela nem sabia que naquele dia ela seria curada, mas ela tinha interesse em estar adorando ao Senhor. E esse é o segredo, pessoal. Você não pode parar de adorar. Você tem que continuar em adoração todo santo dia, não importa o que aconteça. Você pode estar vivendo hoje o vale da sombra da morte, sua saúde pode estar bem difícil, bem delicada, mas assim como aquela mulher, você deve decidir dentro de si: eu não vou deixar de adorar. E perceba que aquela mulher dentro do templo, Jesus vê ela, Jesus olhou para ela. Você acha que Jesus não está olhando para você nessa manhã? Ele está te vendo, pessoal. Jesus, ele está com os olhos em você neste momento. E Jesus olhou para aquela mulher, sabendo, conhecendo da luta, da guerra, da tribulação que aquela mulher estava enfrentando, chamou-a na frente, até o altar, vamos assim dizer, e aquela mulher, ela foi curada. Jesus impôs as mãos, sabendo que o problema dela era um problema espiritual. Jesus impôs as mãos sobre ela, e a Bíblia é bem clara, enfática em dizer: e imediatamente ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. E é isso que Jesus ele vai fazer nesta manhã na sua vida. A mão que cura, a mão que levanta, a mão que restaura, é essa mesma mão que vai tocar no mais íntimo do teu ser nesta manhã, para arrancar esse mal. Se essa doença que talvez esteja no seu corpo, no corpo de algum familiar, conhecido seu, for uma doença física, Jesus ele vai remover. E se for uma doença emocional,
Cristo também removerá. Aí você diz, mas bispo, é uma doença espiritual, existe um mal por trás, eu tenho isso dentro de mim, existe um mal. Jesus também, de igual modo, nesta manhã, ele vai arrancar essa doença pela raiz. E esse áudio você vai mandar para alguém que está num hospital, numa CTI, dentro de uma clínica, porque aonde chegar esse áudio, vai chegar a cura pelo poder da fé, tá certo? Vamos orar? Vamos falar com Deus, crendo na palavra, crendo no poder de Deus, porque Jesus, ele não mudou, ele continua igual. O mesmo Jesus que curou ontem, continua curando no dia de hoje. E hoje, terça-feira da cura, Jesus, ele vai trazer cura ao seu coração. Vamos falar com Deus, pessoal. Feche os teus olhos, porque é momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em oração na tua presença, porque a oração é o elo que nos conecta ao Senhor. A oração é a ponte que nos leva a ti, meu Pai. E nós estamos agora em direção da tua presença, através da oração. E comigo, muitas pessoas aflitas, doentes, e às vezes a doença que ela carrega no corpo dela é uma doença antiga, meu Pai. Uma doença que há muitos anos tem acompanhado ela, mas não importa, conforme o Senhor nos deu a direção nesta manhã, não importa se é uma doença nova, se é uma doença antiga, não importa. Quando o teu poder entra com providência, as doenças são quebradas, as maldições são repreendidas. Então, meu Senhor, eu oro por todos os doentes nesta manhã, eu faço a oração da cura, meu Pai, nesta terça-feira, para que todos os doentes sejam curados, doentes fisicamente falando, doentes emocionalmente falando, doentes na alma, aqueles que estão carregando o vazio, a depressão, o que quer que esta pessoa ela esteja enfrentando, que o teu poder possa entrar com providência e que a mesma mão, meu Pai, que tocou naquela mulher a ponto de levantá-la, a ponto de endireitá-la, ela que andava torta, ela que andava encurvada, mas através de um toque do Senhor, ela foi endireitada. Então endireita essa vida que está torta, meu Pai, esta criatura que há tanto tempo, ela já não sabe mais o que é ter uma vida reta, ela não sabe mais o que é ter uma vida saudável, uma vida de alegria, de prosperidade. Então toca, meu Senhor, e aonde quer que haja um mal, que esse mal bata em retirada agora, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro a queda desta doença, eu digo para você, em nome de Jesus, saia desse sangue, saia deste corpo, saia deste organismo, desapareça da mente dela, do coração dela, das veias dela, da carne dela, dos ossos dela, aonde quer que esta doença esteja, do alto da cabeça à planta dos pés, esse mal é repreendido no nome do Senhor Jesus. É isto que nós declaramos, é isto que nós profetizamos agora, na autoridade do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ore assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu recebo a minha cura nesta manhã, e que todo laço das trevas caia por terra pelo teu poder. Diga: eu recebo a cura total e completa na minha vida, na minha casa e na minha família. E todo aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Se você ficou conosco até aqui, então receba luz, receba saúde, paz e alegria. O Espírito Santo, ele já tocou na sua vida, e eu creio que a obra, ela já começou a acontecer. Eu quero que você, assim que receber um grande milagre, você vai entrar em contato comigo para dar o seu testemunho. Isso é muito importante, tá? Você já tem meu WhatsApp, você vai contar o seu testemunho. Então diga: eu vou dar o meu testemunho. Amém. Deus vai te abençoar. E mais um detalhe: se você ficou conosco até aqui, reaja a esse vídeo. Curta se você gostou,
Coloque aí o coração se você gostou desta palavra, desta mensagem, se o Espírito Santo falou o seu coração. E detalhe, eu quero que você mande esta oração. Essa oração ela tem que chegar para muitas pessoas, porque muitas são aquelas que estão enfermas, doentes e aflitas nesta manhã. Mas aonde quer que esta oração chegue, junto chegará a presença que cura, liberta e transforma, tá certo? Muita luz para a sua vida pessoal, que o Espírito Santo te abençoe. Deus abençoe.